Olá, meu nome é Guilherme. Irei falar um pouco sobre o livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, assim como alguns comentários do documentário baseado em seu livro. A introdução do livro ocorre a ideia central dela é a formação do território, culturalmente falando. Esse território é baseado principalmente em três culturas, influenciadas pela cultura do lusitano, a cultura do indígena e a cultura do negro africano. Essas três culturas miscigenadas e misturadas formavam um povo brasileiro, com características próprias, e a sensação e o sentimento de nação. A partir disso, o autor ele promove a estruturação de três diferentes formas do território do Brasil. A primeira é ecológica, que tem a ver com as condições regionais de cada parte do território. Por exemplo, o caboclo amazônico, o sulista e o sertanejo nordestino. Esse sertanejo nordestino, por exemplo, é tratado na obra de Euclides da Cunha e os Sertões, que faz referência a um ser humano totalmente adaptativo e forte, que sofre com as características climáticas e fisiológicas da região. A segunda estrutura é econômica, baseada no modelo de produção em várias partes do território. Por exemplo, na Amazônia, a seringueira, no Nordeste, a cana-de-açúcar, no Sul, as pradarias. A terceira é a imigração, relativamente caracterizada pela vinda de inúmeros europeus ao Brasil até 1950. A partir disso, indo para o meu capítulo, Raça e Cor, que analisa o crescimento da população brasileira, alguns dados são relativamente importantes para o real entendimento. Até 1850, foram trazidos ao Brasil 6 milhões de negros escravos. Até 1950, 5 milhões de estrangeiros. E os indígenas aqui totalizariam também uma grande parte da população. Isso mostra a miscigenação do Brasil. Com relação aos portugueses vindos ao Brasil, foram pouquíssimas mulheres vieram junto com eles. Isso faz com que os europeus vissem nas mulheres da terra, as índias, uma matriz fundamental que proliferaria os descendentes dos europeus, assim como alguns escravos e indígenas. Isso ocorre num processo chamado de branquização do povo brasileiro. Por quê? Porque os europeus, geralmente brancos, gerariam descendentes visualmente e fenotipicamente brancos, constituindo a classe dominante. A partir disso, os brancos, descendentes desses europeus, se fortaleceriam e criariam condições que facilitariam para o aumento da sua população, com as características econômicas e fundamentais para o desenvolvimento dessa classe. Por outro lado, a população negra diminuiu bastante, embora algumas pessoas se auto-intitulariam pardos, porque a pesquisa foi utilizada e com base na auto-intitulação. Porém, a população negra caiu de 20% para 5% do total da população. Isso era também uma péssima visualização, pois a partir das condições necessárias para a vida, eles eram totalmente oprimidos e marginalizados, tendo que morar em outras partes da sociedade, como periferias e regiões suburbanas. Esse é o capítulo do livro Raça e Cor. Obrigado.